a palavra. Observe que quem ama a palavra só é beneficiado. Do verso 1 ao verso 8, o salmista diz que feliz são aqueles que amam a palavra. Do verso 9 ao verso 16, o salmista diz: alegres, ou melhor, santos são aqueles que amam a palavra. E do verso 17 ao verso 24, ele diz: tem bem-estar na vida aqueles que amam a palavra. Então entenda que há uma importância muito grande de se amar a palavra, de guardar a palavra, de buscar a palavra, de examinar a palavra. Ele começa aí no verso de número 17, dizendo assim: faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Observe que o salmista está pedindo o benefício de Deus para ter vida longa. Ele está dizendo: Deus, eu quero ter vida longa. E vida longa sem ser uma vida sofrida, sem desperdiçar esta longevidade de vida. Eu quero aproveitá-la. A pergunta é: aproveitar de que forma? E aí o salmista nos responderia: observando a palavra do Senhor. Para que pedir bem-estar? Para que pedir vida longa? Para observar a palavra. Isto implica sim dizer: vida longa com propósito. Sim, vida longa com propósito. Do que nos adianta ter uma vida longa sem propósito? Seria meio que inútil viver tanto para nada. E o salmista diz: eu não quero viver muito para nada, eu quero viver muito para fazer o melhor, observar a palavra. Parece que é um exagero do salmista ao enaltecer tanto a palavra de Deus ao ponto de pedir vida longa para simplesmente, na ótica humana, observar a palavra. Mas não é. O salmista entende que a vida longa só tem sentido se ela tiver um propósito, e este propósito deve ser observar a palavra. Porque observando a palavra, eu sei de que maneira devo me comportar em todas e quaisquer situações da vida. Vida longa com propósito. Observe que no livro do Gênesis, no capítulo de número 5, nós temos a árvore genealógica de Adão. E no capítulo de número 5 é descrito homens que viveram muito tempo. 2 homens se destacam ali. Um deles não foi porque viveu muito. O seu nome é Enoque. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos. Comparado aos demais, foi o que menos viveu. O segundo que se destaca foi o homem que mais viveu. O nome dele, Metusalém. Metusalém viveu 969 anos. A pergunta é: por que estes 2 homens se destacam? Porque aqui está a ideia de vida longa. E nós temos um paralelo aqui. Vida longa com propósito e vida longa sem propósito. Humanamente falando, Enoque não viveu pouco tempo. 365 anos é muito tempo. Só que a diferença é que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus.
Em contrapartida, Metusalém viveu 969 anos. É a única coisa que a Bíblia fala sobre Metusalém. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não adianta ter vida longa sem propósito. De nada adianta ter uma vida longa se não tiver propósito. O que é mais significativo no texto? A vida de Enoque. Porque mesmo tendo menos tempo que Metusalém, a Bíblia dizia, andou Enoque com Deus. Viveu pouco, mas sobre aproveitar o pouco de vida que teve. E por que não dizer que Enoque vive até hoje, é? Porque a Bíblia não diz que ele morreu. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem vida com propósito nunca morre. Glória ao nome de Jesus. Chegou um determinado momento que Deus olhou para Enoque e disse: a nossa amizade, o nosso relacionamento é tão intenso, o tempo que você dedica para ouvir a minha voz, para ouvir as minhas palavras é tão significativo para mim, que eu vou tomar você para mim, eu vou te trazer para onde eu estou. Chega de viver entre os homens. A vida de Enoque teve um propósito. Qual foi? Andar com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, dar tempo para o Senhor. Só que nós vivemos em dias que todo mundo reclama dizendo: não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E o fato é que em certo sentido tem razão. Porque há uma aglomeração de coisas que roubam-nos o tempo. Quem trabalha tem que dedicar no mínimo 8 horas do seu dia trabalhando para o seu patrão, é empregado. Quem é autônomo, então, nem se fala, tem que se virar como dá. Tem que correr atrás do pão de cada dia. Temos filhos, temos esposa, temos esposo, família. E o tempo vai embora. Só que Enoque é um exemplo para nós neste sentido. Porque a Bíblia diz que Enoque teve filhos e filhas. Ele era pai. Se ele era pai, ele também era marido, porque só pode ser pai se tiver uma mulher. Enoque era marido, era pai, era provedor da casa, mas a Bíblia diz: e andava Enoque com Deus. Ou seja, a família de Enoque, o trabalho de Enoque, o fato de Enoque ser o provedor de sua casa, nunca foi motivo para lhe roubar da presença de Deus. Nunca foi. Não importa, irmão, se nós estamos numa correria, no meio desta correria nós temos que ter tempo para Deus, senão a nossa vida perde o sentido. Eu quero tempo, disse o salmista. Eu quero que o Senhor prolongue os meus dias. Eu quero ter bem-estar para que eu possa meditar na tua palavra, para que eu possa estar diante dos teus testemunhos. Segundo lugar, verso 18. Ele continua dizendo: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Isso aqui me chamou a atenção. Porque as escrituras são claras, mas o coração do homem está obscurecido pelo pecado. De maneira que é como se ele tivesse uma venda nos olhos. Quando o salmista diz: tira a venda, ele está dizendo: tire o pecado, tire a ignorância, tire o orgulho, tire a soberba, tire a prepotência, tire todo tipo de pecado, porque eu só posso observar a tua palavra se o Senhor arrancar as vendas do pecado que estão nos meus olhos. Ô irmão, o que tem de gente vendado? Existem coisas que parecem ser simples, né? A gente olha e diz assim: meu Deus, mas é tão simples fulano mudar.
Só que você está sem venda, ele está com venda. E quem está com venda não vê como quem está sem venda. Ele está impossibilitado de enxergar o real estado que se encontra. Mas o salmista pede exatamente isso a Deus: tire a venda dos meus olhos. O que tem de crente enganado, o que tem de crente iludido, vendado, nunca provou o melhor de Deus. E às vezes, provar o melhor de Deus, as pessoas dizem assim, ter uma vida financeira boa. Porque bem-estar para as pessoas implica-se nisso. O que é bem-estar para nós? Bem-estar para nós é ter uma vida financeiramente estabilizada, é não precisar de nada, pedir favor para ninguém, ter casa própria, carro do ano, morar nos melhores bairros da cidade, usufruir dos benefícios, Então isso é bem-estar. Agora, bem-estar para o salmista, primeiro, implica-se em ter uma vida longa para observar a palavra. Bem-estar para o salmista implica-se em ter os seus olhos desvendados. Não é para ver as luxúrias do mundo, não é para ver as coisas boas, entre aspas, que o mundo nos oferece. Não, é para ver a palavra. O que traz prosperidade para o homem? A palavra. O que muda a vida do homem? A palavra. O que faz com que o homem tenha bom comportamento? A palavra. O que faz com que o homem seja um bom esposo ou uma boa esposa? A palavra. O que faz que o homem seja bom pai, seja um bom filho? A palavra. Não é dinheiro, não é sucesso, não é fama. O que tem de gente rica, arrogante, o que tem de gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem humildade, não tem santidade, não tem pureza, não tem felicidade. E o salmista está dizendo: eu quero que a venda caia dos meus olhos, para que eu tenha tudo, para que eu tenha tudo que eu precise, a tua palavra. Terceiro lugar, verso 19, ele diz: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Terceiro lugar, o salmista revela para nós que a terra não é a morada do crente, é apenas um acampamento. É por isso que ele usa a expressão: sou peregrino na terra. Porque o peregrino anda por um lugar que ele não mora, ali não é o lugar dele. Ele pode até montar acampamento, passar uns dias, mas ele está de passagem. Na terra o crente está de passagem, aqui não é o nosso lugar. Mas o que tem de gente querendo construir casa na terra, irmão, não entende isso aqui de forma literal, tá? Você pode ter sua casa, pode ter seus bens. Eu estou dizendo estadia definitiva. Tem crente que quer implantar a bandeira e dizer: aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E o arrebatamento fica onde? Porque quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar e só vai subir aqueles que estão com a tenda desmontada, que estão com um cajado na mão, os sandálios nos pés e dizendo: eu estou pronto para partir a qualquer momento. Tem crente que não quer ir para o céu porque ainda não conquistou o que queria aqui na terra. Eu já ouvi crente dizer assim: Jesus, não volte agora não, porque eu ainda nem fui rico, não sei nem como é que é ser rico. Já tem outros que dizem: Jesus, volte logo que eu não aguento mais ser pobre.
Então observe. O salmista revela que a terra não é a morada do crente. Mas tem muito crente querendo fazer morada na terra. Crentes que desacreditam do céu, desacreditam da salvação, desacreditam até mesmo da volta de Cristo. Isso é um grande problema. E nós precisamos entender que, assim como Israel peregrinou no deserto, eles estavam de passagem esperando a nova Canaã chegar, esperando Deus trabalhar o coração do povo para que eles pudessem entrar na terra prometida. O fato é que nós também estamos esperando esta promessa. Jesus garantiu esta promessa para nós. Ele disse: eu vou, mas voltarei para levar vocês para que onde eu estiver estejais vós também. A Nova Jerusalém nos espera. O céu está reservado para nós. Então, existem pessoas que pensam que, pelo fato de ainda não terem, ou de ainda não conquistarem nada aqui, ou de já terem tudo aqui, não sei, pensam que aqui é um lugar bom. Irmão, bom mesmo é estar onde Deus está. Bom mesmo é morar onde Deus mora. Bom mesmo é habitar onde Deus habita. Sabe por que o inferno é inferno? Porque Deus não está lá. O inferno é a eterna separação de Deus. Não existe dor pior, observe. Cristo não lamentou os açoites. Não. Porque isso não doeu, entre aspas, não doeu no sentido espiritual. Ou não se compara ao sofrimento físico, à dor espiritual que ele vai sentir lá no Gólgota. Não foi quando pregaram as suas mãos e os seus pés, não foi quando debocharam dele, não foi quando despiram, mas foi quando ele sentiu-se desamparado pelo Pai. Não existe dor pior para o homem do que a eterna separação de Deus. Irmãos, Deus é um ser tão extraordinário, tão maravilhoso, que até os ímpios desfrutam da sua graça. Você acha que o ímpio merece alguma coisa? Não. Mas por que o ímpio desfruta de tanta coisa? Graça. Ele não merece, mas Deus permite com que ele prove de boa parte dos seus benefícios materiais. É por isso que prosperidade não é apenas no sentido financeiro, porque se fosse, o ímpio era mais próspero do que muitos crentes por aí. Prosperidade é ter Deus na vida, prosperidade é entender que tem uma morada reservada para nós diante dele, na eternidade, para todo sempre. Quarto lugar, verso de número 20. Ele diz assim: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. A palavra produz no coração do crente quebrantamento. Sim, a palavra quebranta. E isso é importante, porque não é uma verdade que está apenas neste verso, mas aparece em outros textos da Bíblia. Se não, vejamos o Salmo de número 51. Salmo de número 51. Verso de número 17. Veja o que disse o salmista. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Porque a palavra quebranta o coração. Porque através deste quebrantamento de coração gerado pela palavra, que Deus não nos despreza. Glória ao nome de Jesus. Veja, ainda,
No livro dos Salmos, Salmo de número 34. Um pouco antes, verso de número 18. Olha o que diz o salmista: perto está o Senhor dos que o temem. Perto está o Senhor dos que temem, o coração dos que têm, melhor dizendo, vou repetir. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Irmão, o que tem de gente que diz assim: eu não sei porque Deus usa tanto fulano, porque Deus abençoa tanto fulano, porque fulano é uma bênção nas mãos de Deus, se fulano erra tanto. Ora, o que fez Deus gostar de Davi? Se quem mais cometeu falhas foi Davi. Adulterou, assassinou, fez tantas coisas horríveis, foi um péssimo pai. O que fez o Senhor abençoar Davi, está perto de Davi e ainda permitir que na sua palavra estivesse registrado que Davi foi um homem segundo o seu coração. O que fez isso? Simplesmente Davi era um homem de coração quebrantado. Davi tinha a mesma, porque tem gente que tem facilidade para pecar, mas tem dificuldade de reconhecer que pecou. Davi é diferente. Davi, na mesma proporção que pecava, ele tinha o mesmo sentimento de reconhecer: eu pequei, eu falhei, eu preciso do perdão do Senhor. É uma diferença muito grande. Ainda diz o profeta Isaías, no capítulo 66 do seu livro, verso 2. Isaías, capítulo de número 66. Verso de número 2. Veja o que o Senhor disse através da boca do profeta: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor dos exércitos, mas és para mim quem olharei para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Outras versões vai estar: aqueles que são quebrantados de espírito e que tremem diante da minha palavra. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, o que faz Deus se voltar para nós é esta facilidade que temos de olhar para a sua palavra como está olhando o salmista e ver que o nosso coração está dilatado, que a nossa alma está totalmente voltada e arrependida. Eu falhei, eu pequei, mas eu sei que em Deus está o perdão que eu preciso. Quinto lugar, verso de número 21 e 22. Veja o que diz o salmista: tu repreendestes asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Queridos, assim como a palavra serve de bem-estar para aqueles que a amam, ela também serve de mal-estar para aqueles que a desprezam. Quem despreza a palavra não tem bem-estar. Amaldiçoado. Então observe. O salmista está dizendo que Deus tirou a maldição de sobre ele, devido ele observar a palavra. Mas Deus puniu asperamente, ou de forma severa, aqueles
que desprezaram os mandamentos. E a Bíblia chama estes de amaldiçoados. Observe, do salmista que observa a palavra, Deus tira a maldição. Do ímpio que despreza a palavra, Deus põe a maldição. Deuteronômio capítulo 27. Se eles obedecessem à palavra, as bênçãos do monte Gerizim viriam sobre o povo. Se eles desobedecessem à palavra, as maldições do monte Ebal viriam sobre o povo. Monte Ebal, Deuteronômio 27. Monte Gerizim, Deuteronômio 28. Monte da maldição, monte da bênção. Muitos querem a bênção do Gerizim, mas vivem na maldição do Ebal. Vivem na desobediência, vivem no pecado, vivem no opróbrio. E aqueles que estão sobre o monte Gerizim, aqueles que desfrutam da bênção de Deus, o Senhor tirou o opróbrio, o Senhor tirou a maldição. Porque a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, como Paulo disse, porque escrito está: maldito todo aquele que for morto no madeiro. Cristo pegou toda a maldição que estava sobre a nossa vida. É por isso que nós temos que olhar para a palavra, porque é na palavra que nós vamos entender como se deu a nossa redenção, como se deu a purificação dos nossos pecados, como foi paga a nossa dívida. E que dívida era nossa? Era uma dívida impagável, mas a Bíblia diz que Ele pagou com o seu precioso sangue, e nós não temos débito com Deus, nós não temos culpa no cartório, porque fomos livres do opróbrio. Sexto, observe, verso 23. Enquanto os príncipes se colunhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Oh, glória a Deus. O salmista está dizendo aqui que enquanto alguém se juntava em rodas para caluniarem ele, para difamar, para criticar, por isso que ele diz, falavam contra mim, falavam mal de mim, me criticava, eu meditava na palavra. Irmão, a palavra é o melhor antídoto para a calúnia. Enquanto fala mal de você, medite na palavra. Enquanto criticam você, medite na palavra. Enquanto falam contra ti, esteja com o seu coração, com a sua alma e com a sua mente voltados para a palavra. Não tem calúnia que fique de pé diante desta, que é a palavra da verdade, que é luz em meio às trevas. Só que quando nos caluniam, a gente quer brigar, a gente quer ir atrás, e eu vou pegar e vou... Não é isso. Medite na palavra. Porque a palavra é da verdade, calúnia é mentira. E há um adágio popular que diz que mentira tem perna curta, e mais curta ainda, quando a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, corta as pernas da calúnia, e ela não tem força contra a sua vida. Sétimo lugar, verso de número 24. Nós vamos versículo a versículo. Também os teus testemunhos são o meu prazer, e os meus conselheiros. Outra coisa que eu acho lindo. A palavra, irmãos, é o conselho de Deus para o salvo. Às vezes nós procuramos homens para nos aconselhar. Nós costumamos inverter a seção dos fatores. Primeiro nós deveríamos consultar a Deus. E de que forma eu consulto os conselhos de Deus? Através da palavra. Mas nós queremos escutar os homens,
que é totalmente o que a palavra, é totalmente diferente daquilo que a palavra aconselha-nos a fazer. Se não, vejamos, no Salmo de número 1, verso 1 e 2, o salmista disse: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, porque conselho de ímpio só te conduz ao pecado. Mas, verso 2, antes de tomar conselho com o ímpio, antes de andar no caminho dos pecadores e antes de se assentar na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Porque é aqui que eu vou ter um conselho fiel, é aqui que eu vou ter. O conselheiro, o homem, pode mentir para você, pode te dar um conselho que vai fazer você quebrar a cara, mas o Deus do céu deixou o seu conselho na sua palavra, dizendo: ande por ela e você vai ter uma vida que você quer na terra, bem-estar, paz com todos e uma vida santa na presença de Deus. Amém, queridos? Seja Deus louvado pela sua palavra. Seja Deus louvado por todos os seus benefícios. Eu estou muito alegre com tudo que eu tenho absorvido no livro no Salmo de número 119, no livro dos Salmos. E por isso que o desejo do meu coração é transmitir isso para toda a igreja. Que pena que poucos